Salve, salve rapaziada, minha tropinha, como é que vocês estão, galera? Nesse vídeo eu vim trazer para vocês aqui alguns palpites e análises aprofundadas aí em linha de cartões e escanteios dos jogos de hoje, dia 13, tá, pessoal? O que a gente vai fazer aqui hoje, pessoal? A gente vai fazer algumas análises aqui aprofundadas, né, sobre os jogos aqui. É uma grade pequena de jogos, mas são jogos interessantes para a gente estar fazendo nossas apostas aí, pessoal. O primeiro jogo é esse jogo aqui do América Mineiro com o Londrina, tá, pessoal? Nos últimos 6 jogos, o América Mineiro teve 5 derrotas e uma vitória apenas, para vocês verem. O Londrina teve 3 vitórias, 2 derrotas e um empate nos últimos 6 jogos aqui. Na tabela aqui na classificação, a Londrina vem em 16º lugar. E o América Mineiro aqui é o lanterna da classificação aqui, no 20º lugar, pessoal. Então tá bem difícil essa situação aí para o América Mineiro, galera. Lembrando que isso aqui é o Brasileirão da Série B, tá, galera? Então na 17ª rodada aí. Então tem todos esses pontos aí pra gente analisar, tá bom? Aqui, nos jogos aqui que teve em casa, o América Mineiro em casa teve muitas derrotas aqui nos últimos 5 jogos, teve 3, 4 derrotas. E Londrina jogando fora de casa teve 2 derrotas, um empate, uma vitória e uma derrota, tá? Então é um jogo aqui que eu vou buscar para vocês aqui um over de 1.5 gols, tá? Então eu vou mostrar para vocês quanto que está pagando o over de 1.5 gols aqui amanhã. O total de gols aqui em 1.5 gols está pagando 1.32 aqui na nossa plataforma que a gente joga, tá? Então tá interessante aqui essa cotação. E eu vou buscar para vocês aqui os escanteios, pessoal. O escanteio, a média de escanteio do América Mineiro é de 5.7 e do Londrina é de 3.8. Eu vou para mais de 6 escanteios nesse jogo. Os cartões do América Mineiro é de 2.2 e os cartões de Londrina são 3.8. Não, os cartões são de 2.5, tá? Confusão. Eu vou para mais de 3 cartões nesse jogo de hoje. Agora, pessoal, analisando para vocês aqui o jogo de Itabaiana e Brusque, tá? Esse aqui é um joguinho também aqui do Brasileirão Série C, tá? Então é um jogo bem maluco que vai acontecer provavelmente, tá? Nesse jogo eu vou de dupla chance aí para a galera do Brusque, tá? Por conta que os últimos jogos o Brusque teve 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Itabaiana teve 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. E aqui na classificação da Série C, o Brusque está em 2º lugar e o Itabaiana está em 18º, tá? Quase indo para a lanterna ali da classificação da Série C. Nos jogos que eles se encontraram, pessoal, aqui ó, os jogos em casa do Itabaiana, o Itabaiana teve uma vitória, derrota e vários empates. O Brusque, nos jogos que ele jogou fora de casa, teve derrota, empate. Então ele deixou bem a desejar também aqui, mas é um interessante, tá? Aqui eu vou de dupla chance, pessoal, por conta que é um jogo de Série C, tá? Então eu vou dupla chance pro Brusque, que vem se dando bem aí. E agora, pessoal, analisando os escanteios, o Itabaiana tem uma média de escanteio de 5.8 e o Brusque tem uma média de 4.4. Eu vou para mais de 6 cantos nesse jogo. Os cartões do Brusque são de 1.6 e os cartões do Itabaiana é de 3.3. Eu vou para mais de 3 cartões nesse jogo. Tá, pessoal? Agora, galera, um jogo muito interessante de analisar aqui também da Série B é o jogo entre Ceará e o Atlético Clube. O jogo do Ceará e Atlético Clube, pessoal, a gente vai analisar aqui primeiramente a classificação deles. O Atlético Clube está em 11º lugar e o Ceará está em 17º lugar, tá? Já indo para a lanterna também. Tá na lanterna, na verdade, já do campeonato. É um campeonato da Série B também, pessoal. Analisando aqui os jogos em casa do Ceará. O Ceará teve derrota, uma vitória e uma derrota nos pênaltis aqui. Todos os jogos aqui, a maioria foi com over de 1.5 gols, ó. 1.5. Então já vou buscar 1.5 gols nesse jogo de hoje, ó. O Atlético Clube, nos jogos que ele jogou fora de casa, ele teve uma derrota, um empate, uma vitória, uma derrota, um empate. Então, e os jogos aqui também foram todos com over de 1.5 gols. Então, nesse jogo aqui de hoje, eu vou buscar, nesse jogo do Ceará, um over de 1.5 gols. Então aqui, ó, analisando, 1.5 gols vai dar uma média de 1.41 a cotação do mercado na plataforma nossa, tá? Então, os cartões do Ceará, o escanteio do Ceará, uma média de 5.9 escanteio. O escanteio do Atlético Clube, uma média de 3.5. Eu vou para mais de 6 cantos nesse jogo de hoje, tá? Os cartões do Ceará tem uma média de 2.7 e os cartões do Atlético Clube de 2.4. Eu vou para mais de 3 cartões nesse jogo, tá? Agora, pessoal, o próximo jogo aqui da nossa lista é um jogo bem legal. É o jogo do Figueirense contra o Volta Redonda, pessoal.
É um jogo aqui interessante também da Série C, tá, galera? Pra gente estar analisando, um jogo que pode ter muita zebra aqui também. E nos últimos jogos, pessoal, nos últimos 6 jogos, o Volta Redonda vem com 3 vitórias e 3 derrotas. O Figueirense vem de 3 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Aqui na classificação, o Volta Redonda está na 13ª colocação e o Figueirense está na 16ª colocação aqui na classificação deles. Nos últimos jogos, pessoal, o Figueirense jogando em casa ganhou, empatou, ganhou e teve 2 derrotas e ganhou. O Volta Redonda jogando fora de casa só perdeu e teve apenas uma única vitória. Então, como o Volta Redonda está deixando muito a desejar nos jogos fora de casa, eu vou deixar o Volta Redonda, pessoal, o Figueirense, na verdade, com uma dupla chance aí no jogo, tá? Então, a dupla chance aqui do Volta Redonda, deixa eu ver quanto é que tá pagando aqui a cotação de hoje, tá? O Figueirense aqui, ó, com uma dupla chance, está pagando 1,27 aqui na nossa cotação de hoje para o Figueirense, tá, pessoal? Então, sobre os escanteios, o Figueirense tem uma média de 6,9 escanteios e o Volta Redonda tem uma média de 5,1. Eu vou para mais de 7 cantos nesse jogo de hoje, tá? O cartões do Figueirense é uma média de 1,7 e os cartões do Volta Redonda 2,6. Eu vou para mais de 3 cartões nesse jogo de hoje, pessoal. Galera, então essa é a nossa análise, a nossa grade de jogos de hoje, tá? É uma grade bem magrinha, pessoal, bem fraquinha aí com jogos da Série C, da Série B, porque o Brasileirão não voltou ainda 100%, né? E como tá a Copa do Mundo também, então tá mais complicado a gente achar jogos bons para fazer. Eu iria com um valor baixo de investimento por conta que as plataformas, os jogos, pessoal, são de Série C, Série B, então pode ter bastante zebra, tá? Se você não achou interessante esses jogos aqui, guarde seu dinheirinho para os jogos da Copa do Mundo, tá? Mas vai acompanhando o canal aí, vai se inscrevendo, vai deixando seu like, vai seguindo no Instagram, que tá aqui nos comentários fixado e na descrição, o link do Instagram. Vai seguindo também lá no nosso grupo Telegram, que eu mando muito bilhete lá. E eu montei um bilhete pro canal, galera. Então se você quiser pegar, ó, o bilhetezinho tá aparecendo no print aí. É um bilhete de over 1.5 aí para o jogo do Ceará e o Atlético Clube. E um bilhete de over 1.5 gols também para o jogo do América Mineiro contra a Londrina, tá? Não fiz bingo nesse jogo. Por ser jogo bem fraco mesmo, eu não fiz bingo, tá? Mas dentro do nosso grupo do Telegram, lá na nossa comunidade, eu sempre faço vários bilhetes lá de outros jogos que vai ter no dia de amanhã. Faço vários bilhetes, deixo tudo prontinho, tudo montadinho, só para você copiar e colar lá na sua plataforma, jogar junto comigo lá e fazer as suas apostas, tá bom, pessoal? Lembrando para vocês, galera, que para você se inscrever nesse canal aqui no botão de inscrever-se, deixa o seu like, cara, isso é muito importante para o YouTube entregar o vídeo para outras pessoas, tá? E deixa o seu like, entra na nossa comunidade no Telegram lá para você começar a pegar os bilhetes também prontos. Eu mando vários bilhetes, vários bingos lá, pessoal, então tem que aproveitar. E outro detalhe importante, pessoal, segue no Instagram, G7 Tips Oficial, beleza, pessoal? Eu espero muito você lá. Pessoal, eu realmente espero ter te ajudado com esse vídeo de alguma maneira. Falou aí, até a próxima.